Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Shalom. É uma alegria estar aqui nessa manhã de quinta-feira, compartilhando mais conhecimento, trazendo mais informação de qualidade. Aqui no programa Para Viver Bem, em parceria com a Faculdade Paulo Picanço. A gente está aqui dos estúdios da Faculdade Paulo Picanço, hoje com o Dr. Elis. Seja muito bem-vinda, Dr. Elis. Obrigada pelo convite, Dr. Gildo. Obrigada também a todo o pessoal da Rádio Shalom, a Faculdade Paulo Picanço, que sempre me recebe muito bem. Prazer estar de volta. Exatamente. Seja muito bem-vinda à sua casa, né? É muito bom ter você aqui e matar um pouquinho da saudade dos nossos ouvintes. Hoje, Dr. Elis vem trazendo um tema um pouco diferente, um pouco conhecido também, às vezes, pelos pacientes em casa. E a gente vem trazendo esse tema justamente para que você que está em casa tenha mais conhecimento, tenha mais segurança também quando for ofertado esse tipo de procedimento dentro da odontologia. Hoje a gente vem trazendo o assunto sobre laser dentro da odontologia e a gente vai tirar algumas dúvidas, falar sobre alguns mitos também, para que assim você que está em casa possa ficar bem mais saber um pouco mais sobre esse assunto e poder estar tendo mais segurança quando o cirurgião dentista oferecer esse tipo de tratamento. Doutora, o que é que você tem que falar sobre o uso do laser na odontologia hoje? Olha, o uso do laser, da laser terapia, na verdade, né, dentro da odontologia hoje está exponenciando em crescimento, né? Assim, a gente está conseguindo utilizar em muitas vertentes. Talvez a mais conhecida, que talvez algum paciente já tenha escutado falar, vai ser ali no caso da paralisia pós-cirúrgica, né? Significa o quê? Fui fazer ali uma extração de um terceiro molar, aquele dente ciso, dente do juízo, e deu algum probleminha de inervação no momento que a gente estava fazendo ali a cirurgia, né? Um nervo foi exposto, ou ele acabou sendo um pouco ali danificado durante a cirurgia, ou às vezes até mesmo a imunidade estava baixa e acabou contraindo por vírus, por bactéria, por algum tipo de partícula que possa estar causando algum dano a esse nervo, e esse nervo paralisa. E a pessoa sente aqui na região, né? Não tem sensibilidade naquela região, às vezes perde um pouco a movimentação de um lado, de outro. E a laser terapia, ela está vindo muito ajudar nesse sentido. Para o uso cirúrgico, está vindo ajudar muito nesse sentido, né? Porque o laser, gente, nada mais, nada menos do que é um grande acelerador de metabolismo. Então, ele vai acelerar o teu processo de cura que naturalmente o teu corpo já faria. Então, se o nervo está inflamado, ele vai ajudar a passar pelo processo inflamatório mais rápido e, dessa forma, ele consegue chegar logo na cura, né? Chegar logo no momento em que ele não vai estar mais inflamado. Acelerando o processo, chamando ali todas as células que precisam vir, que precisam chegar o mais rápido possível naquela região para que seja restabelecida a função. Além disso, estamos utilizando muito também na cicatrização, extrair ali um dente, ali vai ficar aberto por um tempinho. A gente faz a laser terapia, porque, como eu disse, ele acelera o metabolismo, então ele ajuda a fechar aquela região mais rápido, né, para que ele haja uma cicatrização mais rápida. Estamos utilizando também ali, às vezes, numa região que está infeccionada, com a ajuda de alguns corantes que têm ação antimicrobiana, né, bactéria, vírus, fungos. A gente ajuda, coloca esse corante, coloca ali o laser para potencializar e acaba que ele tem uma ação antibacteriana muito legal. Então, assim, ele é um amplo espectro, tem muitas e muitas, acredito que mais de 50 probabilidades que eu posso estar usando a laser terapia dentro da odontologia. E é uma área muito apaixonante, que quando você conhece, você fica, poxa vida, não sabia que era isso tudo, e é. Isso é muito bom, né? Nada melhor do que acelerar esse processo de cura. Então, uma das coisas muito importantes que você falou é justamente as principais indicações, né? Que é indicado muito mais, é muito utilizado hoje, principalmente pós-cirurgia, e é uma das coisas que ajuda, como você falou, principalmente na recuperação. Em relação à dor, às vezes o paciente pensa assim, essa luz, ela vai doer, como é que ela funciona? Certo. Na verdade, ele é um processo indolor, mas entenda bem, quando a gente está aplicando uma luz, seja ela qualquer luz, uma luz amarela, uma luz verde, uma luz vermelha, como é a luz do laser, né, que pode ser vermelha ou a infravermelha, toda luz gera calor, né, é uma ação física, então toda luz gera calor. Então, naquela região ali, se ela estiver inflamada, aquele pontinho de luz ali em cima pode gerar um pouquinho de calor, mas não é para ter aquela dor extrema, meu Deus. Pode ser incômodo, mas dor não é para sentir. Também tem alguns pacientes que dizem que sentem pinicando, como se aquela região em que a gente está aplicando ali o laser pinicasse ali um pouquinho. Mas essa é uma sensação da região inflamada. É a região inflamada juntamente com o laser que está agindo ali naquela região. Então, não é para ser uma dor. Mas o incômodo você pode sim sentir. Dor, não. Entendi.
Então, nada melhor, né? Uma das coisas que a gente mais se preocupa Perfeito. é se vai estar doendo. Pelo contrário, né? Ela trata a dor. Ela tem uma ação analgésica muito positiva, sendo muito utilizada hoje nos nossos pacientes, por exemplo, que tem bruxismo, né? Que tem a DTM, o apertamento, e acaba com muitas dores musculares na face. Então, acho que, por sinal, esse é o nosso número 1 do uso do laser, né? Laser na odontologia. Mas acima da cirurgia, acho que tá o laser na odontologia tá para a DTM, né? Tá para esses problemas temporomandibulares e essas dores temporomandibulares que tantos pacientes hoje têm, né? Visto que a gente está numa geração aí extremamente ansiosa, ocupada, na correria. Então, acho que nunca tivemos tantos pacientes com DTM como temos hoje. É verdade. Então, é uma das principais indicações, verdade, como você tinha falado. Sim. E assim, em relação, tipo, à contraindicação, existe alguma contraindicação para o uso do laser? Com certeza. Não utilizamos laser em grávidas, né? Principalmente próxima à região do útero, né? Eu sei que a gente está falando aqui de região bucal, mas quanto mais próximo do útero, a gente tem que passar bem longe. Se o paciente estiver com qualquer suspeita, seja lá a mínima suspeita, de câncer em alguma região, também não podemos usar. Veja bem, o câncer, para ele se espalhar, ele precisa de um metabolismo acelerado. Então, a gente não pode pensar em nada que acelere esse metabolismo. E como eu disse no começo, eu sempre falo essa frase para os meus alunos em todas as aulas que eu vou falar de laser terapia. O laser nada mais do que é um grande acelerador de metabolismo. Então, a gente não quer acelerar o metabolismo naquela região cancerígena, tá? A gente sempre brinca falando que a gente usa ao redor do câncer, né? Então, eu acompanho pacientes hoje em dia que estão em processo de radioterapia e quimioterapia para tratamento cancerígeno e eles precisam da laser terapia para evitar mucosite, né? Quando você está passando por um processo quimioterápico ou radioterápico, muitas vezes eles despenca a sua imunidade. Sua imunidade vai ali para baixo, né? Então, é muito comum aparecer muitas lesões em boca, que é a nossa região mais acometida por bactéria. Com certeza, em nenhuma parte do nosso corpo é tão acometida por bactérias, por vírus, fungos, micro-organismos no geral, quanto a nossa boca, porque é onde a gente coloca as coisas para dentro, na maioria das vezes. Então, como a gente tem essa região recebendo micro-organismos todo dia, imunidade baixa, vai gerar lesão. Então, muitos pacientes têm a mucosite associada ali com a quimioterapia e com a radioterapia, e a laser terapia pode estar sendo utilizada tanto para tratar como de prevenção. Eu acompanho um paciente que a gente faz um tratamento preventivo nele. Ele já está na sua 3ª rodada de quimioterapia, ele já fez 2 radioterapias antes e ele nunca teve uma mucosite, porque a gente entrou no momento certo, a gente entrou preventivo. E está sendo bem positivo para ele, não o câncer, né, obviamente, mas em relação ao tratamento, ele não está tendo grandes adversidades de consequências do tratamento. Bem positivo. Mas, em relação ao câncer, que a gente não utilizamos também em região de glândulas que produzem hormônio. Então, assim, na região da tireoide, se a gente for aplicar aqui na região do pescoço, devemos proteger aqui a região da tireoide, que está produzindo hormônio naquela região, e eu posso acelerar a produção desse hormônio. Então, a gente sabe que não é positivo, né? Nem sempre vai ser positivo. Mas eu posso utilizar, por exemplo, em glândulas salivares. A gente utiliza a laser terapia para estimular saliva em pacientes que têm xerostomia, né, que tem pouca salivação. Então, se ele tem pouca saliva ali naquela região, tem aquela sensação de boca seca, a laser terapia também é um dos tratamentos indicados para isso. Mas em glândulas que produzem hormônio, a gente não pode, de jeito nenhum. Entendi. Doutora, é comum hoje o uso do laser dentro dos consultórios? Ainda não é comum? Como está hoje o laser, o uso dele? Eu acho que depende muito da região do Brasil que a gente está falando. Aqui em Fortaleza, não temos tantos consultórios odontológicos utilizando laser, apesar dessa palavra estar se disseminando muito, graças a Deus. As pessoas estão começando a falar mais de laser terapia, né? Os nossos alunos aqui da Faculdade de Paulo Picanço, eles têm muito acesso à laser terapia aqui dentro, tanto na graduação, nas disciplinas de DTM, como tem alguns professores aqui que já trabalham com laser, né? O professor Luiz Felipe, que foi o nosso percussor, começou falando de laser terapia aqui na instituição, foi o professor Luiz Felipe, depois veio o professor Edla e eu. Então, a gente está trazendo essa vertente para dentro da graduação também, que a gente já tinha os aparelhos de laser aqui dentro. Então, a gente está formando aí. Ontem formamos aí uma leva de 90 e poucos dentistas, né? Ontem foi a colação de grau aqui da instituição. E todos eles já ouviram falar da laser terapia. Isso eu consigo garantir para vocês. E acredito que isso vai se disseminar mais aqui pelo Fortaleza, né? E tudo. Eu sei que em São Paulo já se utiliza muito. É muito difícil um consultório em São Paulo não ter um laser.
Então, eu sei que São Paulo já está bem mais à frente que a gente que isso, mas a gente vai chegar lá, estamos chegando. Que bom, né? Nada melhor, como você falou desde o começo, né? Nada melhor do que acelerar esse processo de cura. Isso. Então, se a gente consegue estar ajudando nesse processo de cura, por que não avançar nesse sentido? Acho interessante pro ouvinte, né, que está aí em casa, que nunca ouviu falar, que às vezes fala assim, poxa, eu tô aqui, fiz uma extração de um dente, queria que cicatrizasse logo, eu tenho um evento daqui a 1 semana, 2 semanas, gostaria de estar melhor cicatrizado até lá. E então, pode perguntar pro seu dentista, né? Escutei falar de um dentista no programa Para Viver Bem da Rádio Shalom, que tem algo que ajuda, né? A laser terapia, o senhor trabalha com isso? E aí já fica aí um diferencial para você procurar o seu dentista, né? Um dentista que trabalhe com laser terapia, que possa te oferecer esse a mais, esse plus aí, que é muito benéfico. Exatamente. E como a doutora Elis falou, aqui na Faculdade Paulo Picanço nós fazemos atendimento com a laser terapia. Então, você que gostaria de fazer um atendimento com segurança, atendimento também com essa questão de acelerar esse processo de cura, a gente também faz esses atendimentos aqui na Faculdade Paulo Picanço. Lembrando que 80% dos nossos atendimentos eles são gratuitos. Então, vou aproveitar esse momentinho para poder já estar te passando o número de WhatsApp para você estar marcando com a nossa central de marcação. O sinal tem clínica amanhã, tá? De laser terapia. Então, já aproveita, já fica aí a dica com a doutora Elis. O número de WhatsApp para você estar fazendo essa marcação é o número de 859-8171-3222. Então, através desse número de WhatsApp, você pode estar fazendo essa marcação aqui conosco e pode amanhã, né? Como vai amanhã ter já pode vir, já entre em contato para marcar para amanhã que tem atendimento, tá? Estaremos eu, professora Edla lá na clínica, os nossos alunos estão prontos para receber vocês. Exatamente. Então, doutora Elis, muito obrigado por sua participação. É um prazer ter novamente você aqui à casa. Obrigada pelo convite. Ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rádio Shalom. Um abraço para o Thiago, que foi meu companheiro aí de alguns anos de Rádio Shalom. E agradeço a oportunidade. Gosto muito de falar de laser terapia, gosto muito de falar de odontologia. Sempre que me convidarem, eu sempre vou tentar estar à disposição para vocês. Obrigada. Obrigado. Então, para você ouvinte aí em casa, lembra de já estar fazendo esse agendamento, de estar fazendo esse cuidado, como a gente sempre fala toda semana aqui, nada melhor do que a prevenção. Então, o cuidado odontológico, ele começa com a prevenção. Então, se previna, marque sua consulta de 6 em 6 meses, vá ao cirurgião dentista, para que a gente possa estar prevenindo problemas futuros. Então, para viver bem, a gente precisa se cuidar e aqui na Rádio Shalom a gente te ajuda a cuidar da saúde bucal. Obrigada, doutor Gildo e doutora Elis, que Deus abençoe. Aqui é a Luciana Ronce, Thiago Fontinelli de férias. Muito obrigada por essas informações preciosíssimas, tão claras e de tão fácil acesso. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir toda essa aula, uma aula muito linda com a doutora Elis. Deus abençoe e possamos continuar por muitos anos essa nossa parceria de amizade e profissionalismo. Bom dia.